vamos lá, pessoal. Olha aqui a nossa questãozinha ainda em ética, tá? Pra gente não perder tempo. Vocês estão vendo que é matéria de ver o caso concreto e ir para o estatuto não tem muito o que se explicar, né? Justamente porque, como eu te falei, daqueles 6 assuntos, nós temos a grande parte envolvendo o artigo 34 e as penalidades, que é praticamente a aplicação da lei no caso concreto, né? O que ainda se explica a parte de reabilitação, de prescrição e de atenuantes, que também é algo muito simples, né? Para se entender, acaba ficando essa aula mais rápida, né? Do que os nossos outros assuntos. Só para vocês se adequando aí, nós estamos, né, trabalhando com ética, portanto, abre o teu estatuto, não deixe de acompanhar aí com as tuas leis. Vamos lá. Determinado advogado, valendo-se dos poderes para receber, que lhe foram outorgados pelo autor de certa demanda, promove o levantamento da quantia depositada pelo réu e não presta contas aos seus clientes, apropriando-se dos valores recebidos por tal infração disciplinar para a sanção prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB. Como eu te falei, né? Envolveu dinheiro, pagamento de multa, prestação de contas, locupletamento ilícito, toda essa parte que envolve aí tanto o advogado tendo que prestar, tanto o advogado tendo que falar sobre dinheiro, como tendo que pagar alguma coisa, né? Estando recebendo de forma indevida, a gente está aí pensando em algo, tá? Na grande maioria das vezes, com todas as ressalvas do mundo, envolvendo a penalidade de suspensão, como a gente conversou, né? Então, censura com possibilidade de conversão em advertência, caso o advogado infrator preste contas ao seu cliente antes do fim do processo disciplinar instaurado na OAB. Suspensão pelo prazo de 30 dias a 12 meses, perdurando a suspensão até que o advogado satisfaça integralmente a dívida. Então, ele recebeu e tem que devolver, né? Antes que vire aí um locupletamento. Suspensão pelo prazo máximo de 30 dias ou exclusão. Como a gente já comentou, é a ideia de suspensão, tá? Justamente porque a gente tá aí envolvendo dinheiro. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Então, nós temos aqui, né, a ideia de prestação de contas. E a gente viu, tá, que a suspensão é aplicável nos casos do inciso 17 ao inciso 25, tá? 1 a 16, censura, 17 a 25, suspensão, 26 a 28, nós temos aí exclusão, e o 29, censura novamente, com a penalidade do estagiário. Reincidência em infração disciplinar. E o parágrafo 1º, né? A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. No entanto, ele não vai ficar de 30 dias a 12 meses, porque ele vai ficar até que se satisfaça integralmente a dívida, que é justamente o que o nosso parágrafo 2º vai trazer. Nas hipóteses do inciso 21, que é a prestação de contas, né? E 23, que é o locupletamento do artigo 34, a suspensão perdura até que se satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária, tá? Na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Aqui é a ideia de erro reiterado, tá? E aqui, prestar provas de novas provas de habilitação, cursos, né, reciclagem, que de alguma forma ele tenha feito para poder evitar novamente a reincidência desses erros reiterados. E o erro, pessoal, que a gente está mencionando, é um erro envolvendo atos privativos de advogado, né? Perda de um prazo reiteradamente, petições mal fundamentadas numa mesma matéria, em um mesmo assunto. Tem que ser algo que se reitere, que realmente, né, perdure ao longo do tempo, ok? Então, nesse caso aí, tanto 21 como 23, prestação em locupletamento e erro reiterado, fica suspenso até que se haja em contrário. Ou devolva e preste as contas, ou prove nova habilitação, certo? Isso aí é o pulo do gato da suspensão. Continuando aqui. O advogado Carlos é presidente da empresa X, Y e Z, com sede no município Q. Em determinada data, a empresa é notificada para apresentar defesa em processo trabalhista ajuizado por antigo empregado da empresa. No dia da audiência designada, Carlos apresenta-se como preposto, vez que é dirigente da empresa e advogado. Então, ele é preposto e advogado, por possuir habilitação profissional regular. Quem já sabe direito do trabalho, não precisa nem comentar essa questão, né? Advogado não pode se fazer de preposto, tá certo? Observados tais fatos, de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinar a afirmativa correta.
Por economia processual, admite-se a atuação do advogado como preposto e advogado no mesmo processo. Não se admite. Essa é uma situação excepcional, que permite a atuação do advogado como preposto da empresa e seu representante judicial. Isso aí é para te pegar, né? Para tu ficar naquela dúvida, meu Deus, será que eu deixei passar esse detalhe, né? Não, vai no tino, tá? É verdade a atuação como preposto, é vedada, né, a atuação como preposto e como advogado da empresa ao mesmo tempo. Letra C, portanto. Letra D, não havendo oposição da parte adversa, pode ocorrer a atuação do advogado nas duas funções, preposto e representante judicial. Não depende da parte adversa, né? Então, isso daqui não tem nada a ver, criatividade também da FGV. Então, aí está vedada, né? E o artigo 3º do nosso regulamento geral vai dizer que a defesa ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono, como advogado, e preposto do empregador ou cliente, tá? Então, não poderá fazer essa acumulação. Continuando, o advogado cândido, conhecido pelas soluções criativas para resolver os problemas de seus clientes, aduz como tese defensiva, em ação de despejo por falta de pagamento, que a norma que autoriza tal desocupação forçada seria inconstitucional. Então, ele está dizendo que a regra que determina o despejo é inconstitucional. E o motivo? Pois caberia ao Estado fornecer habitação gratuita ou a preços módicos aos necessitados e, em caso de impossibilidade financeira, custear a moradia, pagando ao locador os valores devidos a título de aluguel social. Essa defesa foi considerada como contrária à disposição de lei, que determina como consequência do não pagamento dos aluguéis o despejo por falta de pagamento. Em razão disso, foi proferida sentença determinando a desocupação do imóvel e condenando o cliente do advogado Cândido ao pagamento dos aluguéis devido, bem como as demais verbas decorrentes da sucumbência. Ou seja, Cândido veio com a tese de que seria inconstitucional e a tese não foi acolhida. Cândido, portanto, perdeu em juízo e a defesa dele foi considerada contrária à disposição legal. Além disso, determinou o magistrado a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para abertura de processo disciplinar, consoante as regras do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. O fato de advogar contra a literal disposição de lei, sem exceções, não constitui infração disciplinar. É o contrário, né? Advogar contra a literal disposição de lei é infração disciplinar e existem exceções para que não seja. A alegação de inconstitucionalidade descaracteriza a infração disciplinar invocada. Sim, uma das exceções é isso, é postular, né, invocar a inconstitucionalidade daquela norma, ou então se amparar em decisão já determinada por algum tribunal, ou seja, se amparar em jurisprudência. No caso, a infração disciplinar não está prevista no sistema por caracterizar delito de hermenêutica e a referida infração somente pode ser considerada quando causar prejuízo ao cliente, o que não foi o caso, né? Na verdade, pessoal, nós temos aí o inciso 6º, né? Penalidade de censura, advogar contra a literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé, ou seja, não seria infração, quando fundamentado na inconstitucionalidade, que é o caso de Cândido, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. 3 hipóteses, portanto, que excepcionam a infração, né? Injustiça, inconstitucionalidade e pronunciamento judicial anterior, jurisprudência. Ok? Muito bem. Fechamos aqui mais uma questãozinha envolvendo outra penalidade. O advogado X, regularmente constituído pelo seu cliente Z, retira os autos de cartório para realizar a peça defensiva dos interesses do seu cliente. Os autos permanecem no escritório profissional de X. Tirou os autos e está lá no escritório de X. Um incêndio no prédio em que se localiza o escritório destruiu numerosos documentos, inclusive os autos referidos. Pegou fogo. Com base no ocorrido, X comunica o fato ao juízo e ao seu cliente. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, assinale a afirmativa correta. O que você acha? Fez carga e teve um incêndio no seu prédio, tá? Destruiu numerosos documentos, inclusive os autos referidos. Existe culpa desse advogado, não existe culpa desse advogado, há dolo, não existe dolo, enfim. Ele deu causa ao incêndio, não deu causa ao incêndio, você tem que trabalhar com o que a questão está lhe dizendo.
há alguma informação de que o advogado X se envolveu nesse incêndio? Não há. Um incêndio em que se localiza o escritório e destruiu numerosos documentos, inclusive os autos. Ponto final. Eu não digo que foi ele que causou, eu não digo que ele fez cargo para poder tacar fogo nos autos, através desse incêndio, nada. Eu estou tratando de um incêndio que aconteceu e destruiu os autos, mais nada. Comunico o fato ao juiz e ao seu cliente. Diante dessa narrativa, o que pode acontecer? O extravio de autos é caracterizado como infração, com pena de suspensão. O advogado deverá receber pena de advertência por não prever o incêndio. O extravio de autos deve ser doloso ou culposo para ser punido disciplinarmente. O extravio de autos seria punível caso fosse recebido em confiança. Então, aqui, pessoal, é uma penalidade que apenas leva em consideração a ideia de dolo ou culpa nessa possibilidade de extravio de autos, tá? Portanto, a letra C é o nosso gabarito e tá aí, ó. Reter abusivamente, ou seja, com vontade de segurar os autos, ou extraviar os autos recebidos com vista ou em confiança. Sempre na ideia de abusividade, tá? Ele fez porque quis. É isso que a gente tem que pensar. Tem que ter aqui dolo, portanto, na possibilidade de extravio ou de retenção desses autos para se caracterizar como infração, tá? Continuando, mais uma. Mauro, advogado com larga experiência profissional, resolve contratar com a emissora de televisão um novo programa incluído na grade normal de horários da empresa, cujo título é O Advogado na TV. Com o fito de proporcionar informações sobre a carreira, seus percalços, suas angústias, alegrias e comprovar a possibilidade de sucesso profissional. No curso do programa, inclui referência às causas ganhas, bem como aquelas ainda em curso e que podem ter repercussão no meio jurídico, todas essas vinculadas ao seu escritório de advocacia. Então, ele aproveita o momento, né, e vai fazer propaganda da sua atuação como advogado. Consoante as normas aplicáveis, é correto afirmar que a participação em programa televisivo está vedada aos advogados. Não é vedado, é limitado, na verdade, né? Há uma orientação dada pelo Código de Ética, mas não há vedação. A publicidade, como narrada, é compatível com as normas do Código de Ética. É compatível, pessoal? Ele falar sobre as causas do seu dia a dia, a atuação do escritório, enfim, não há compatibilidade. O advogado, no caso, deveria se limitar ao aspecto educacional e instrutivo da atividade profissional. Olha, está parecido. Programas televisivos são franqueados aos advogados, inclusive para realizar propaganda dos seus escritórios, né? Então, 4 itens, 3 dizem que ele poderia fazer o que ele fez. 1 diz que ele não poderia fazer, e esse é o item correto. Justamente porque a FGV está aqui tocando o teu coração. Olha só o que ela está fazendo, né? Indo na tua lógica de querer fazer propaganda dos teus serviços. E ainda, né, muitas vezes em alguns locais do Brasil, até na tua prática, de ver isso acontecer na televisão. Então, no caso aqui, né, letra C, portanto, é o nosso gabarito. Muito cuidado com essa prática. Olha aí, ó. O advogado que eventualmente, cuidado, eventualmente, participar de programa de televisão, de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou de qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar ao objetivo exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos. E ainda complementa o Código de Ética, ó, sem propósito de promoção pessoal ou profissional. Vedado, se não ficou claro, ainda vai explica. Vedado pronunciamento sobre métodos de trabalho usado por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de temas jurídicos de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações à promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Então, essa é a conduta sóbria e eventual que o advogado deve manter perante aí um programa jornalístico, certo? Então, portanto, como a gente viu, letra C realmente é o nosso gabarito. Fechamos? Não deixem de ler esse capítulo de publicidade do Código de Ética. A FGV gosta de cobrar essa parte de propaganda, tá? Matéria que ela tem mesmo assim um carinho todo especial. Voltando aqui. O advogado Rodrigo é surpreendido com notificação do Conselho de Ética da OAB para esclarecer determinados fatos que foram comunicados ao órgão mediante denúncia anônima. Apresenta sua defesa e desde logo postula a extinção do processo.
que não poderia ser instaurado por ter sido a denúncia anônima. Em tal hipótese, às luzes das normas do Código de Ética, é correto afirmar que, pessoal, processo administrativo disciplinar é um tema correlato à ética, tá? Nesse processo administrativo disciplinar, você tem uma série de observações que a gente precisa comentar. Aqui nós estamos tratando de um assunto específico, que é o início desse processo. Esse processo, a fase de iniciativa do processo administrativo disciplinar, pode se dar por uma representação de autoridade, pela representação de alguma pessoa que venha a comunicar ao OAB que houve aquela falha, né, aquela infração. Essa pessoa não precisa ser interessada, ou seja, não precisa estar envolvida na infração, pode ser qualquer pessoa, justamente pelo interesse que a OAB tem em tomar ciência disso tudo e poder tomar algum tipo de atitude. Então, qualquer autoridade, qualquer pessoa, obviamente, né, o ofendido, aquele que sofreu a violação, e a própria OAB de ofício, tá? A autoridade precisa ser identificada, a representação de qualquer pessoa e do ofendido também precisa ser identificada. Ou seja, não há hipótese na minha fase de iniciativa de denúncia anônima ou, em termos mais técnicos, apócrifa. Não existe isso, tá? A ideia de anonimato na OAB não pode acontecer. O que pode vir a acontecer é alguém comunicar o fato à OAB, pedir para não ser identificado e a OAB, de ofício, instaurar o processo administrativo disciplinar. Isso aí não tem problema nenhum, tá? O que não pode é a OAB, com base em uma denúncia anônima, com base em uma folha, em uma petição entregue ao OAB anônimo, iniciar um processo administrativo disciplinar. Isso aí que não pode acontecer, ok? Se admite a instauração do processo disciplinar por denúncia anônima. Não se admite. Não pode ocorrer a instauração de ofício do processo disciplinar. Pode sim. Há necessidade de identificação do representante. Sempre, tá? Do representante, daquele que vai instaurar, né? A nossa representação, nosso processo administrativo. É instaurado exclusivamente por representação do interessado. Não necessariamente, como a gente viu, tem outras pessoas, né? Olha aí. Há necessidade de identificação do representante, né? Daquele que vai apresentar a denúncia. E o processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação dos interessados, que não pode ser anônima, tá? É o nosso Código de Ética que vai tratar isso daqui, o Estatuto também trata, tá? E incluem aí também a autoridade e qualquer pessoa. Portanto, nós temos aqui como item correto, né? Nosso item letra C de casa, né? Muito bem. Continuando aqui. O advogado Caio resolve implementar mudanças administrativas no seu escritório, ao passar a compor o grupo de profissionais escolhido para gerenciá-lo. Uma das atividades consiste na elaboração de um boletim de notícias comunicando aos clientes, parceiros e advogados a mudança na legislação e julgamentos de maior repercussão. Então, ele vai entregar a clientes, a parceiros e advogados um boletim, onde ele vai informar, né, vai trazer no boletim mudança na legislação e jurisprudência. Para ampliar a divulgação, até aqui, pessoal, estava tudo lindo, maravilhoso, não tinha problema nenhum. Mas lá vai Caio tentar inovar, né? Para ampliar a divulgação, contrata jovens de ambos os sexos para distribuição gratuita nos cruzamentos das mais importantes capitais do país. Diante do narrado, é correto afirmar que, mais uma vez, pessoal, publicidade caindo aqui na FGV. Eu já te disse e rebato, né? Você precisa ler esse capítulo de publicidade. Aqui nós temos uma panfletagem feita nas principais capitais por pessoas de ambos os sexos. Para que essa ressalva sendo de ambos os sexos? Nada, né? Pura criatividade da FGV para tentar te impregnar e te convencer. O que não pode acontecer. Nenhum escritório de advocacia pode panfletar aleatoriamente. Os boletins informativos ou qualquer tipo de documento que venha a propagar o nome do escritório por meio impresso, ele só pode ser entregue a clientes, a colegas e a pessoas que porventura venham a solicitá-los. Mas é solicitar mesmo, não é passar a estender a mão. Porque ali você já está em pé querendo entregar. Você vai ter que entregar aquilo ali para pessoas que solicitem, que peçam, que você encaminhe aquele material para eles, tá certo? Cuidado, eu sei que na prática vocês já viram bem diferente, mas é isso que o nosso Código de Ética traz. Então, diante do que foi narrado, é correto afirmar que se trata de publicidade moderada? Não.
Não se trata de publicidade moderada. O boletim de notícias é meio adequado de publicidade quando o público-alvo são clientes do escritório? Sim, né? É um meio possível. Se for cliente do escritório, não tem problema. A distribuição indiscriminada, se for gratuita, é permitida? Não. Nenhum tipo de distribuição indiscriminada é permitida. É admissível a distribuição do boletim mediante pagamento de anuidade. Também não existe isso daqui. Criatividade da FGV, portanto, tá? Letra B de bola. O boletim de notícias é meio, sim, adequado de publicidade quando o público-alvo são clientes do escritório, tá? Não é do seu escritório de contabilidade, é do escritório de advocacia. Não dá para usar aí os dois, né? Os dois bancos de dados para fazer mala direta para todo mundo, tá certo? Continuando aí, até porque as duas atividades não podem ser divulgadas juntas. Apesar de ser contador e advogado, você tem que divulgar separadamente as duas atividades. O boletim de notícias é meio adequado, portanto, de publicidade, quando o público-alvo seu cliente do escritório, está aí no nosso artigo 29, parágrafo 3º. Olha só. Correspondências, comunicados e publicações, versando sobre constituição, colaboração, composição e qualificação de componentes de escritórios e especificação de especialidades profissionais, bem como boletins informativos e comentários sobre legislação, somente podem ser fornecidos a colegas, clientes ou pessoas que o solicitem ou os autorizem previamente. Colegas, clientes ou pessoas que o solicitem ou autorizem previamente. No item que a gente está vendo, né, na questão que a gente está conversando, havia ali uma distribuição indiscriminada para jovens, né, através de jovens de ambos os sexos, nas principais capitais do país. Então, letra B, portanto, é a correta. Você não pode panfletar, viu? Olha lá. Não pode panfletagem. Mais uma questãozinha aqui envolvendo ética. Tício é advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB e conhecido pela energia e vivacidade com que defende a pretensão dos seus clientes. Atuando em defesa de um dos seus clientes, exalta-se em audiência, mas mantém, apesar disso, a cortesia com o magistrado presidente do ato e com o advogado da parte contrária. Mesmo assim, sofreu representação perante o órgão disciplinar da OAB. Em relação a tais fatos, é correto afirmar que ele se exaltou, mas manteve a cortesia, né, a educação. Houve um exaltamento, mas ele não saiu aí do seu dever de urbanidade. A atuação de Tício desborda os limites normais do exercício da advocacia, ou seja, ultrapassa aquilo que poderia, né, ser exigido na atuação de um advogado. Inexistindo atividade injuriosa, os atos dos advogados são imunes ao controle disciplinar. A defesa do cliente deve ser pautada pelo dirigente da audiência ou magistrado. E aí, né, no processo judicial, os atos do advogado constituem munus privado. Bom, a nossa ideia de imunidade do advogado, que a gente viu lá no nosso artigo 7º, né, como a gente está falando de imunidade, e na primeira sílaba nós temos um I, só vai envolver a injúria e a difamação. São as duas imunidades que exigem do advogado, né? Bisuzinho aqui para a gente trabalhar. Imunidade, injúria e difamação. Primeira sílaba tem sempre que ter um I. Então, inexistindo atividade injuriosa, os atos do advogado são imunes ao controle disciplinar. De forma nenhuma, né? Há vários atos, como a gente vem vendo, não envolvem injúria e são, sim, possíveis, tá, de análise disciplinar. A defesa do cliente deve ser pautada pelo dirigente da audiência, o magistrado, né? Não é o magistrado que vai defender o cliente, nem vai fazer parte de uma defesa eventual de acusação do advogado, enfim, letra C é completamente sem sentido, ele não participa de nada, ele vai manter a ordem na audiência, mas não a defesa do cliente vai ser dirigida aí pelo magistrado. E no processo judicial, os autos do advogado constituem munus privado, né? Constituem, portanto, munus público. Próxima questãozinha. Tício é advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB e conhecido pela energia e vivacidade com que defende a pretensão dos seus clientes. Atuando em defesa de um dos seus clientes, exalta-se em audiência, mas mantém a... mesma questão, né? Letra B. Portanto, tá aí, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, entre magistrados e membros do Ministério Público, devendo tratar todos com urbanidade, né? Não há, portanto, aí nenhum tipo de erro cometido pelo advogado. Próxima questãozinha, agora sim. Caio é advogado que atua em 3 estados da federação.
possuindo uma inscrição principal e 2 suplementares, tendo em vista o número elevado de causas que possui. Em decorrência de conflitos ocorridos em função dos processos em que atua, foram instaurados 3 processos disciplinares, um em cada seccional onde atua. De acordo com as normas do Estatuto da Advocacia, a competência para julgamento desses processos cabe a quem? Então, Caio está atuando em 3 estados da federação. Ele possui uma inscrição principal e 2 suplementares. Nada disso importa para você saber quem irá julgá-lo. O que importa, pessoal, é o local da infração. Em decorrência de conflitos ocorridos em função dos processos em que atua, foram instaurados 3 processos disciplinares, um em cada seccional onde atua. De acordo com as normas do Estatuto da Advocacia, a competência para julgamento desses processos cabe a quem? Ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Seccional em que o advogado possui inscrição principal, Conselho Seccional de cada infração disciplinar ou ao Conselho Nacional de Justiça. Eita, criatividade da FGV, né? Vamos lá, pessoal. Regra penal. Local da penalidade, local da infração, local do julgamento, tá certo? Então, onde houve a infração é onde haverá o julgamento. No caso aí, a seccional do local da infração disciplinar. Se essa seccional tiver uma subseção e a infração tiver ocorrido na subseção, essa subseção ela é autorizada a fazer toda a instrução do processo disciplinar, mas o julgamento vai ser feito pelo Conselho de Ética, tá? Então, onde é que é feito o julgamento de um processo administrativo disciplinar? Na seccional, onde foi feita, onde foi praticada a infração. Esse Conselho de Ética é ele que vai julgar e determinar qual é a penalidade. E caso não seja a mesma seccional de inscrição do advogado, ele vai remeter àquela seccional a decisão dada no Conselho de Ética. E é a seccional onde está a sua inscrição que vai fazer o assentamento nos registros do advogado. Mas a decisão é tomada na seccional onde houve a infração, tá? Lembrando que a subseção pode fazer toda a instrução processual. E o órgão competente para julgamento é o Conselho de Ética, o Tribunal de Ética, como o regimento interno daquela seccional chamada, certo? Então, nesse caso, Conselho Seccional de cada infração disciplinar. Tá aí o poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal, né? Salvo que ele tenha cometido a falta tendo como vítima, tá? Perante o Conselho Federal, tendo como vítima o próprio Conselho Federal. Então, a regra, pessoal, local da infração, com essa única exceção, quando a falta for cometida perante o Conselho Federal, é o próprio Conselho Federal que fará o julgamento, ok? Mais aqui umas questõezinhas envolvendo ética, vamos continuando tratando ainda dessa matéria na próxima aula. Até já já.